A gente vai voltar para Brasília. Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou o debate sobre a autonomia financeira do Banco Central, que ocorreria hoje. Repórter Marília Ribeiro, com as últimas informações. Esse adiamento foi um acordo com o governo, Marília? Tiago, foi exatamente isso. Esse adiamento veio logo após um acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sinalizou aos parlamentares que vai apoiar o texto desde que tenha mudanças. Segundo agora o tema, ele deve retornar para a Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, dia 17 de julho. Lembrando que essa data é o último dia de trabalho aqui no Congresso Nacional nesse primeiro semestre, porque a partir do dia 18, os parlamentares entram naquele recesso parlamentar. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem nada contra o texto desta PEC, mas que não concorda com a ampliação do Banco Central. Vamos ouvir agora Jacques Wagner. Ouvi do ministro Haddad, inclusive o presidente Rodrigo Pacheco, é testemunha, e por isso eu quero fazer uma proposta aqui. Eu não vou adjetivar nada, eu peço até vênia ao autor e ao relator, mas eu quero dizer o seguinte: aqui nós estamos discutindo duas coisas diferentes e talvez essa mistura que está dando esse imbróglio. A autonomia financeira administrativa do Bacen, não há nenhum problema conosco, nenhum. A forma de atingi-la que nós não concordamos, de transformar o Bacen em uma empresa. Tiago, caso esse texto seja aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal, ele deve ir para o plenário do Senado. Mas ontem nós trouxemos aqui no Jornal da Jovem Pan que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que esse tema precisa ser trabalhado com cautela e prudência. Esse texto da PEC transforma o Banco Central em uma empresa pública com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, nós também tivemos outro adiamento, desta vez a proposta de emenda à Constituição do marco temporal. Esse adiamento foi um pedido também dos parlamentares, isso porque eles querem esperar os resultados de uma mesa de conciliação que foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Então eles vão esperar para poder ter alguns resultados. E essa pauta do marco temporal deve retornar lá na CCJ apenas em outubro. Essa mesa convocada pelo ministro Gilmar Mendes, ela vai contar com a presença de movimentos indígenas, do setor produtivo, do Congresso Nacional e com representantes do governo. Ela deve ter início agora, já no dia 5 de agosto, e deve terminar no dia 18 de dezembro deste ano. Segundo o presidente da comissão aqui da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, caso lá no Supremo Tribunal Federal não chegue a uma conclusão sobre o marco temporal, a PEC será votada sim neste ano aqui no Senado Federal. Tiago. 2 adiamentos e praticamente já os parlamentares em recesso e o corredor do Senado vazio, ao contrário da Câmara, que discute a reforma tributária. Bom trabalho, Marília, até mais tarde. Ô, Dora Kramer, não sei se é muito cedo antecipar essa discussão, mas essa história da autonomia financeira do Banco Central, isso pode ficar esquecido, porque eles vão empurrando com a barriga. Aí em dezembro, janeiro, vem o novo presidente do Banco Central, que deve ser um aliado do presidente Lula, que não vai pressionar para que isso seja aprovado. Será que isso é verdade? Matou a charada, voto com o relator integralmente, é isso mesmo. Não tem, porque quando o senador Jacques Wagner falou, olha, não temos nada contra, mas somos contrários à forma como está encaminhada. É uma saída francesa, né? Porque é uma maneira de dizer que é contra. Se você não é contra uma coisa, mas é contra a forma dessa mesma coisa, você é contra a coisa, tá certo? E, evidentemente, o presidente Lula não esconde de ninguém que ele é contra a autonomia operacional do Banco Central, que está posta. Essa não tem volta. Você acha que ele vai ser a favor da ampliação, seja de que forma for, dessa autonomia? Claro que não, né? Então, eu acho que essa proposta, realmente, como você disse em outras palavras, subiu no telhado. E, Cristiano Vilela, de qualquer forma, para a instituição, isso é ruim que não seja aprovada essa medida? Olha, para a instituição eu vejo que é ruim,
Para a instituição, o ideal seria ter a garantia de uma liberdade, de uma autonomia do Banco Central, enquanto um órgão que tenha a missão constitucional, e aí fica cada vez mais protegido das interferências políticas, de resguardar a moeda brasileira. Isso eu vejo que seria uma conquista por parte do Estado brasileiro. Ora pode acabar sendo mais simpático a um lado ou ao outro lado, ora pode causar algum interesse ou um desinteresse de um lado ou de outro, mas de uma forma geral a instituição estaria cada vez mais preservada no sentido de garantir a não ingerência política no comando das questões envolvendo especialmente a moeda brasileira.